A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero e oro para que tudo esteja bem com você, com a sua família, em nome de Jesus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar aí o seu comentário, o seu like, para ajudar no crescimento do nosso canal. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estaremos dando continuidade à meditação no livro de Provérbios. Hoje nós estaremos lendo Provérbios 21 e meditaremos em apenas alguns versículos. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Vou estar lendo na linguagem de hoje. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina ao sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando em Sua palavra.
Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Aleluias. Que Deus, nosso Senhor, né, possa me dar sabedoria para estar transmitindo aquilo que Ele quer. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, aleluias. É com muita alegria, né, que estamos aqui para mais esse dia de meditação na palavra do Senhor. Amém? E aí nós temos esses versículos maravilhosos, né? Esses versículos que trazem tanta sabedoria, né, para a nossa vida. E aqui diz, olha, se você pensa que tudo que faz é certo, versículo 2, lembre que o Senhor julga as suas intenções, né? Então, meus irmãos, Deus, ele nos conhece por inteiro, né? Ele sonda o nosso coração, ele sabe, aleluias, tudo aquilo que passa dentro de nós, né? A gente pode enganar qualquer pessoa, menos ao Senhor, né? Conforme a gente viu aqui. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções, né? Então o Senhor sabe, né, de tudo, Ele sabe de todas as intenções que saem do nosso coração. Então, que cada vez mais nós possamos ter uma vida ali alicerçada no Senhor, uma vida onde a gente coloca Deus em todas as nossas ações, né, em tudo que a gente vai fazer, né, que o Senhor esteja à frente, né, aleluias. Vamos aproveitar, né, que esse dia está apenas iniciando para entregar cada minuto desse dia nas mãos do Senhor, pedindo que Ele governe, né, tudo que a gente precisar fazer. Porque conforme a gente viu aqui, às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas não está. E Deus, ele julga as intenções do nosso coração. Agora no versículo 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal, né? Então, olha, nós servos de Deus, né, nós temos que primar, né, pela honestidade, né? Tudo que a gente ganhar, né, tem que ser de uma forma honesta. Glórias a Deus. A gente vê quantas pessoas aí que enriquecem de forma ilícita, né, irmãos? No primeiro momento, eu acredito que elas até pensem, né, que estão ali, olha, felizes, né, que estão felizes com aquela riqueza, que ninguém vai descobrir, né, o que fizeram, mas a gente sabe que lá na frente tudo aquilo vem à tona, né, e é uma armadilha mortal. Então, tudo que a gente ganha, né, tem que ser de forma honesta. Os irmãos perdoem que hoje tem um barulho aqui também na vizinhança, muita conversa, mas Deus é bom, né, vai dar tudo certo. Versículo 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Mais um versículo, né, falando sobre isso, né, para nós mulheres, né, que a gente vigie cada vez mais e não sejamos esse tipo de pessoa, né, irmãos? A gente é serva de Deus, nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, né, e vigiarmos nesse ponto, porque verdadeiramente não tem nada pior, né, do que você conviver ali, né, com uma mulher briguenta, né? Aqui tá falando mulher, mas a gente sabe, né, que homem também, né, irmãos? Então, irmãos e irmãs, que a gente não seja dessa forma. Aleluias. Aqui agora no versículo 19 fala também sobre o mesmo assunto. Ó, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Mais uma vez, né, o Senhor falando conosco, né, as mulheres têm a tendência, né, de falar demais, né, então que a gente não seja mulheres que vivem resmungando, né, irmãos, tudo que se é conversado, né, é consertado. Então a pessoa não tem que viver resmungando, reclamando, né, vai conversar ali com seu cônjuge, com seus filhos, né, tem uma conversa, né, de repente você se sente, vamos dizer assim, explorada no sentido de trabalhar muito e ninguém te ajudar, mas converse com seus familiares, peça esse auxílio,
mas não seja, né, como uma goteira que fica ali pingando, reclamando, fazendo com que as pessoas não queiram ficar perto de você. Amém? Aleluias. E essa palavra serve para todas nós, né? Deixe-me ver aqui qual versículo agora. O versículo 29. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Né? Então, isso verdadeiramente é uma outra verdade. Né? O homem direito ele tem confiança, mas o mal só finge que tem. Ele acredita que tem confiança, mas não tem. Né? Então, e o versículo 31, os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, né? Quer dizer, a gente pode até se preparar, achar que estamos ali, né, preparando tudo para obtermos, né, aquela vitória, mas verdadeiramente quem dá a vitória é Deus, né? Então vamos confiar no Senhor. A gente pode até fazer assim a nossa parte, né? Com certeza a gente tem que fazer, mas que a gente creia que a vitória vai vir é do Senhor, né, para a nossa vida. A vitória, né, na batalha que você está atravessando vai vir do Senhor. Creia nisso, toma posse dessa palavra. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Então hoje nós vamos ficar, né, com esses versículos, né, para a nossa meditação. E eu quero enfatizar, né, porque eu creio que é o Espírito Santo, né, me usando para falar para você que está aí do outro lado. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus. Amém? Glórias a Deus. Receba essa palavra da parte do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Para finalizar esse momento devocional, eu quero ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Eu não achei nenhum texto dirigido a esses provérbios, mas eu separei um outro aqui para nossa reflexão. O título diz Equipe da Noite. Ele é baseado em Colossenses 3, versículos 22 ao 25. O primeiro emprego de Pedro era numa mercearia no turno da noite. Após o fechamento da loja, ele e outros funcionários abasteciam as prateleiras. O chefe de Pedro os instruiu a sempre virar as latas de sopa para a frente, para o rótulo ser lido facilmente. Mas ele fora um pouco mais longe, dizendo: certifique-se de estarem voltadas para a frente, numa sequência de 3 latas. Certa noite, quando Pedro arrumava as prateleiras, seus colegas de trabalho começaram a zombar. Apenas certifique-se de que a lata da frente esteja virada da maneira correta, quem vai saber? Foi um momento de decisão para o adolescente. Ele deveria obedecer ao que o seu chefe havia solicitado ou apenas fazer o mais fácil? Todos nós já passamos por situações similares em que tivemos de decidir. O apóstolo Paulo encorajou seus companheiros cristãos a serem obedientes, mesmo quando ninguém os estivesse olhando. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Colossenses 3, 22. Agir corretamente não deve depender de nosso chefe estar por perto ou de alguém estar observando. Nem sempre é fácil ou conveniente ser obediente, mas é correto. Lembre-se, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Tiago 4:17. Nosso caráter é medido pelo que fazemos quando ninguém está olhando. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.